Agora vamos falar sobre farinha, nosso principal ingrediente. Existem no mercado uma infinidade de farinhas. Farinhas especiais para pizzas, para pães, para massas e para confeitaria. A farinha que usamos aqui na Vila Mandiona é uma farinha especial para pizza. Ela possui um W, que determina a força da farinha, superior a 260 e uma quantidade de proteína superior a 12%. Isso vai possibilitar que a massa tenha uma melhor hidratação, força e elasticidade, que logicamente ajudarão no resultado da longa fermentação, da abertura da massa, da cocção e do sabor. Classificação das farinhas. A classificação das farinhas é feita pelo refino do grão e pelo teor de cinzas, que são sais minerais presentes na parte exterior do grão. As classificações no Brasil e em outros países são bem diferentes, tá? Aqui no Brasil existe a farinha tipo 1 e tipo 2. Já na Itália e em outros países tem a tipo 0, 00 e na Argentina nós temos até 0000, 4 zeros. Supostamente, quanto mais zeros, mais refinado o grão e mais branca a farinha. Entretanto, existem farinhas moídas à pedra e farinhas integrais, que são preparadas com um pouco de casca. Agora eu vou mostrar para vocês uma ilustração do grão do trigo, que tem um tamanho de 4 milímetros a 7 milímetros e está dividido em 3 partes: o gérmen, a casca e o endosperma. O endosperma é a parte mais importante do grão, de onde se extrai a farinha, e está composto por proteínas e amido. As principais proteínas que formam o glúten são as proteínas gluteninas e gliadinas. Então podemos dizer que são as propriedades físico-químicas dessas proteínas que dão as melhores estruturas para as massas de pizzas e de pães e que determinam a força da farinha. As farinhas italianas, ela tem uma padronização. Aqui no Brasil eu recomendo fazer em pizza. Você também vai ter um resultado muito parecido com a farinha italiana, somente não vai ter o sabor da farinha italiana. Uma farinha forte absorve mais água e permite uma maior hidratação, tornando a massa mais resistente e, consequentemente, essa massa consegue reter mais gases formados na fermentação. E isso possibilita, logicamente, um maior crescimento da massa. A força da farinha é medida por um aparelho chamado alveógrafo. Infelizmente, aqui no Brasil, ela é pouco usada, porque as farinhas do Brasil não têm padrão. Vamos falar agora sobre o glúten, que é formado pelas proteínas gluteninas e gliadinas, que se transformam no glúten quando se adiciona água e a força mecânica, o sovado e a preparação da massa. As proteínas gliadinas são as responsáveis pela consistência e viscosidade da massa. As proteínas gluteninas são as responsáveis pela extensibilidade, força e firmeza da massa. É possível encontrar proteínas em todas as espécies de grãos, porém, somente o trigo possui essas duas proteínas que vão formar o glúten, que nada mais é que uma rede viscoelástica, fibrosa e pegajosa, que é responsável pela retenção dos gases, produzido pela fermentação da massa e, por consequência, pelo seu crescimento. Fermentação da massa. Fermentar de forma natural é quando micro-organismos existentes no ar encontram na massa um ambiente propício para se alimentar, alimentando-se do amido, do açúcar presente na farinha, juntamente com a água e com o fermento. O amido sofre uma reação e se divide em gás carbônico e álcool. E ao realizar essa divisão, ele libera o dióxido de carbono, que vai ser o responsável pelo crescimento da massa. As bolhas do gás carbônico não conseguem escapar da massa e fazem ela crescer. Durante a cocção, o gás carbônico e o álcool saem da massa, mas a porosidade, sabor e aroma se mantêm, que é o mais importante, né, gente? A pizza fica toda airada, leve e crocante. Tipos de fermento. Existem diversos tipos de fermento e de fermentação. Hoje em dia, a fermentação mais admirada pelos amantes da pizza é a longa fermentação, que proporciona maior leveza na massa e um sabor especial. Esse processo de feitura da massa pode ser feito com fermento natural, né, que é o levain ou lievito madre, como se fala na Itália, ou por fermento biológico, que seria o fermento seco ou o fermento fresco. Em ambos casos, as massas ficam fermentando
por pelo menos um dia inteiro, mínimo 24 horas. A massa fica mais leve, airada, crocante e saborosa. O fermento levain eu não uso ele muito para pizza, eu uso mais para os pães, tá? Que você pode conferir no nosso curso de pães, lá tem o passo a passo também de 15 deliciosas receitas. Lá sim eu recomendo usarem o fermento natural, o levain. Obrigado, essa foi a aula sobre farinhas, te vejo na próxima aula.